Muito bem, pessoal. Hoje eu vou trazer mais um tutorial para vocês, de acordo com o nosso combinado a cada aula, um tutorial de SPSS com os procedimentos que a gente realizou, tá? Hoje eu continuo com aquela base de dados de Education ICOM, que a gente tem utilizado durante as aulas, para a gente verificar os processos relacionados à apuração das medidas de centro, média, mediana e moda, e além disso, as medidas de assimetria e kurtose que a gente também já trabalhou dentro de sala de aula, né? Só para relembrar, esse arquivo eu puxei ele por meio dessa pastinha aqui, amarelinha, quando eu exporto os dados do ISPSS ou alguma base de dados salva do próprio Excel. Só para confirmar com vocês, é bom vocês visualizarem a variável, verificar qual o tipo de medição ou qual o tipo de escala que cada variável está colocado, tá? Então vamos lá. Vejam que nós temos essas duas variáveis aqui, a ICOM e Education, e eu vou querer trabalhar com ela primeiramente para vocês verem como a gente calcula as medidas média, mediana e moda, tá? Vocês vão aqui em analisar, estatísticas descritivas, tá? Frequências. Passem ou selecionem as duas variáveis para a direita. Vão em estatísticas. Vejam que aqui há várias opções para testes, né? Então aqui primeiramente vamos trabalhar com tendência central, a gente pode escolher média, mediana e moda, tá? Essas três opções aqui. E damos um continuar, damos um OK. OK? Então vejam que vão aparecer os valores, aqui mostra, aqui é uma tabelinha de frequência, só que o SPSS traz como adição, que a gente já viu isso, como fazer, aqui também do ICOM, né? São as tabelas de frequência não organizadas, e aqui são as estatísticas, certo? Vejam que nós tínhamos um conjunto de 150 observações, ou 150 elementos, nenhum valor foi perdido, e a média da educação, do Education, é 13,23, e da ICOM 78,27, mediana 13,80, a moda da Education 14 e do ICOM 80, né? Essas discussões desses valores a gente já fez durante a sala de aula, mas é bom a gente interpretar os dados. Eu vou trabalhar com a variável Education para vocês entenderem o que é interpretar os dados e ter uma escrita sobre isso. A gente pode falar o seguinte, que da variável Education, em média, os elementos dessa amostra estudam 13,23 anos de sua vida, tá? Sendo que o ponto médio dessa ordenação de valores é 13. Então, há elementos na amostra que estudam mais e menos do que 13. Vejam que a média e a mediana são bem próximos, indicando que há uma distribuição mesmo de meio em relação a quem tem mais ou menos anos. Só que nós visualizamos que a moda é um pouquinho maior do que essas duas lógicas de mediana e média, que geralmente a maior frequência de anos de estudos desses elementos da moda é 14, tá? Mas não necessariamente a gente vai falar que isso é o que predomina. Veja, se a gente pegar a frequência, a moda é 19, 14, a frequência de 19 vezes 14 anos se repete quanto ao número de anos estudados, mas não necessariamente a gente pode falar que isso é algo positivo ou negativo. Por quê? Se a gente pegar de 14 para frente, o número de anos que as pessoas estudam diminui um pouquinho. E a concentração está mais aqui, entre 13 e 12, que são bem próximos, 13, 12 e 15, que a gente refletiu lá na média e na mediana. Então é bom a gente pegar todos os dados que a gente tem possível para fazer essa interpretação. Então o que a gente pode pensar dentro disso na Education? Que é um número razoável de anos que as pessoas estudam durante a sua vida. Dependendo do país, dependendo das condições, esse 14 de moda ou esse 13,23 de mediana e média, tem que ser algo que a gente possa estudar. Como que isso significa no Brasil? O que isso significa no Suécia? O que isso significa no Japão? Então é neste caminho que a gente faz a interpretação, tá? Só para mostrar para vocês, vocês podem apurar esses valores de média e mediana, por exemplo, ou modo de outras maneiras. Além da frequência, a gente pode analisar estatísticas descritivas, tá? Aqui, depois que vocês passam os dados, vocês podem clicar aqui em opções e aqui fazer as escolhas, ó, a média,
como a média como uma forma de escolha aqui nessa descrição. Infelizmente, os outros tipos de cálculo não há. Na estatística descritiva somente aparece a média. E quando você pode fazer também em analisar, estatísticas descritivas, explorar. Você pode aqui em estatísticas, e aqui em estatísticas você vai escolher os descritivos, né? Quando você escolhe os descritivos, nos seus resultados aparecerão média e mediana, a moda não. Então, outra forma de calcular a média e a mediana principalmente, mas onde você vai conseguir os 3 itens principais vai ser aqui mesmo em analisar, estatística descritiva e frequências, tá? Nos outros são só médias e medianas como os dados complementares. Então essa primeira forma de cálculo aqui mostrou para vocês os valores de cálculo de média e moda e mediana, e é uma forma da gente interpretar. Uma outra questão que a gente viu dentro de sala de aula também foi a questão da simetria, as questões da simetria e curtose. Como que a gente faz o cálculo dessas 2 tipos de medidas? Novamente, analisar, estatística descritiva, frequências. Nós já passamos as variáveis, clicamos em estatísticas. Podemos desmarcar essas 3 aqui só para a gente concentrar nas 2 novas. Nós vamos aqui em distribuição, assimetria e curtose. Continuar. Ok. Vejam que aparece um novo erro aqui, um novo quadrinho, perdão, que a gente trabalha. Esses erros de assimetria e erros de padrões, esses erros são comuns por serem dados amostrais. Que não normalmente a amostra pode refletir com totalidade todas as características de uma população. Então vejam que para Education a simetria é menos 0,97, 0,989 para Income. E aqui a gente tem os valores da curtose. Lembrando que a simetria, se é negativa, geralmente ela pode tender à esquerda, mas se for muito próximo de zero, ela pode ser classificada talvez como uma simetria próxima à distribuição normal. Se a simetria é positiva, nós podemos chamá-la de assimetria positiva ou assimetria à direita, tá? Quanto à curtose, nós temos 3 tipos de achatamento ou distribuição da curva normal. Se ela é mais achatada, a gente chama ela de platicúrtica. Se a gente tem uma curva um pouco mais espetadas, vamos dizer assim, pontiaguda, nós chamamos ela de leptocúrtica. E se nós temos uma distribuição normal simétrica, nós temos a curtose com o nome da curva que está relacionada à curtose de mesocúrtica. Os valores de scores a gente já discutiu na sala de aula, valores próximos a zero, maior do que 0,263 ou menor, para essa interpretação. Então vejam que estes valores aqui eles serão analisados conjuntamente com a média, mediana e desvio padrão futuramente, e ajudarão a vocês a entenderem as estatísticas descritivas, tá? Então aqui é mais um tipo de cálculo que vocês viram na sala de aula e como a gente trabalha dentro da apuração. Então só para relembrar, analisar estatísticas descritivas e frequências. Para ambos os testes de meio ou testes de centro e para simetria e curtose, a gente trabalha com este caminho.